contexto da escuta do psicanalista, no sentido do psicanalítico, é preciso considerar o que estamos denominando como o lado cavernal, que aparece em qualquer contexto fortuito da vida, mostrando as sombras que levam as pessoas a dançarem conforme o que indica o tremular do fogo protetor da institucionalização no conjunto formado pelos vários componentes do elo social. Como exemplo disso, podemos ver a situação dançante, pela qual passa um homem jovem que afirma o motivo de muita discussão com a sua esposa. Ele vive querendo estar em casa, enquanto que ela fica reclamando para que ambos saiam para os lugares fora daquela caverna onde vivem, declarando o incômodo em estar numa vida pautada pelos hábitos organizadores de uma espécie de planilha subjetiva. Ela afirma que assim irá vivenciar o diferente e ter surpresas que não ocorrem no lugar em que está morando. Por fim, declara que está sofrendo devido ao fato de não correr riscos, como é o caso de ter uma espécie de encontro marcado com os predadores vindo das novas situações, caracterizados pelos riscos presentes na aventura existente na realidade dos fatos a serem vividos, segundo o viés de serem prontos para usados na formação do prazer. São prontos para serem usados na formação do prazer. Ressaltando o que pode ser visto como base da fantasia, tal como é extraída da realidade, a qual está prêt-à-porter. E isso aí desenvolveu um dos mais ferrenhos argumentos, de que o seu marido não sente esses incômodos, por um motivo principal. Ele passa os dias em casa jogando RPG, de maneira que sempre vai representar novidades por meio de interpretações de papéis que são alterados ou criados para serem comprados pelos usuários. No final das contas, sob a proteção do fogo que afasta a predação, esse homem quer viver dançando conforme as circunvoluções do que são apenas sombras, esquecendo que existe uma realidade a ser vista e incorporada na expectativa de que se vê margem para a volta do recalcado. Aquilo que significa a margem da volta do recalcado é simplesmente posto de uma maneira a ser vivida nesse âmbito da neurose, que é o âmbito dessa prática com o RPG. O primeiro passo é solicitar que me fale desse modo de jogar e interpretar o ambiente do jogo. Isso ele me traz a ideia de que se trata do meio frequentado pelos jovens de sua época, indicando se tratar de algo contemporâneo. Todo jovem faz uso disso. Então fala de que se trata de um jogo interativo, de modo que fica numa constante vivência de uma rede de contatos com outros jovens que estão lidando ao mesmo tempo com a realidade virtual. E aí ele diz: somos participantes de um elemento constituinte do que ele costuma dizer como metaverso.
se esquecendo de que esse destino subjetivo é apenas um traço formado pelo recalque. Um outro traço formado pelo recalque, mas que é mais incorpora a questão do risco, da volta do recalcado, é o que propõe a sua esposa. Então ele diz, que ele sabe que a sua esposa tem razão, pois ela não tem essa realidade de jogar com outras pessoas, mas vive, né, nesse contexto de sempre estar querendo vivenciar as coisas de forma mais real e não esse jogar com outras pessoas de modo online. Ela quer ir pessoalmente para os lugares e viver novidades na ênfase dada à presença. Foi quando ponderou que hoje a realidade neste metaverso é tão verdadeira quanto a que a pessoa vê nos acontecimentos turísticos, por exemplo. Daí veio com a busca em caracterizar o tal jogo, delineando o que acontecia no espectro virtual. E aí ele vai me falar sobre esse jogo, que é o jogo que ele chama de Baldur's Gate, como o melhor RPG compartilhado, falando que eles têm uma experiência profunda de Dungeons e Dragons, masmorras e dragões, levando a que todos possam explorar nesse ambiente virtual. Apenas sublinhei a tradução dos termos mestres de masmorras e dragões, sem flexionar qualquer sentido e deixando que ele pudesse seguir conforme a orientação do que falava. Foi quando pôde falar acerca desse mundo medieval e que lidava com uma realidade formada segundo elementos bem diferenciados aos da vida cotidiana num casamento. A pergunta que declarou, e isso consequentemente o levou para caminhos incertos e ampliados, foi quando delimitou a sua prática na forma como indicava o que seria a masmorra no casamento, assim como os dragões que precisava enfrentar. Assim, é plausível afirmar que a fixação de uma pessoa numa dessas práticas equivale ao que se deu quando Platão, e a referência trazida pelos hominídeos, falava acerca das sombras que dançavam, numa espécie de alegria que subalternizava o terror em ser devorado. É a subjetivação frente ao que emerge diante dos olhos, que tanto mostra os traçados do recalque, quanto aponta para os elementos que concernem aos aspectos filogenéticos. É o que estamos sempre indicando haver um veio aberto por Freud sobre o que se pode traçar como a issologia nas mais diversas issogenias. O acento da escuta clínica do psicanalista considera estar inserido nesses aspectos que concernem ao fenômeno clínico, trazendo o que aparece ontologicamente, mas também sinalizando para o que diz respeito aos traços das grutas pessoais e das cavernas arcaicas. Dessa forma, passamos pelas vias do sentido, chegando ao que traz o contexto da alteridade primordial e as variações dos demais nos ambientes variados, chegando ao que nos indica acerca do que funciona pelas hostes do ter e as do ser. Daí podemos dispor dos elementos presentes
na questão posta pelas relações entre o sintoma e o objeto, num caminho que abrange a formalização e que não tem uma especularidade.